Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler, venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o tema alienação e Odete Roitman. É, nos últimos dias, a propagação da morte de uma personagem, de uma novela, de um remake da Rede Globo, chamou muita atenção pelo fato da divulgação, da quantidade de interesse pela morte de alguém, de uma pessoa que a gente vai entender aqui que é uma ficção, é uma personagem, não existe. Mas é curioso como as pessoas elas se envolvem num processo de alienação impressionante pelo fato de entender ou de achar que aquele personagem seria, na verdade, algo da própria realidade em si, quando na verdade não é. As pessoas começam a confundir muitas vezes a atriz, o ator, com o próprio personagem em si. E é por isso que muitas vezes as pessoas elas acabam criando uma certa antipatia, um ódio em relação ao ator ou atriz que na verdade interpretam uma personagem que está dentro de uma ficção. O processo disso, né, é o que a gente pode chamar de alienação. Alienar é quando você não se identifica com a realidade, ou então você está separado de uma realidade. Em outras situações, no caso aqui específico, é quando você confunde a ficção com a realidade, ou a realidade com a própria ficção. Mas pessoal, antes de começar a mencionar tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário. O canal também é seu. Entenda o seguinte, nós tivemos a divulgação da morte de uma personagem chamada Odete Roitman, né? Ela é proveniente de uma história, né, de uma novela, de um remake chamado Vale Tudo, tá? Uma novela que a princípio o remake não fez tanto sucesso, não fez, digamos assim, não deu tanta audiência para a Globo como ela gostaria que desse, né? É um tipo uma superprodução e a coisa não vingou. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas incrivelmente, como sempre, o que chama a atenção das pessoas no mundo que nós vivemos hoje é violência, é apelação. A partir do momento em que começou a falar sobre a morte da Odete Roitman, começou a se falar sobre o assassinato dela, as pessoas ficaram num estado de euforia. Quer dizer, as pessoas começaram a ficar interessadas pela novela, tanto que ela chegou agora a ter uma margem de audiência de 30 pontos, que é uma audiência bem alta, digamos assim, bem significativa. Então, dentro desse processo, tu vai verificar, na verdade, como as pessoas estão cada vez mais interessadas por modelos ou situações de apelação, modelos ou situações de violência. As pessoas gostam disso. Os programas que dão audiência, né, como Big Brother Brasil, tem a ver com o quê? Tem a ver muito com apelação, tem a ver muito com a ideia de olhar para o público, para o privado, aliás. Essa questão dos modelos, né, de fofoca, de intrigas, brigas, as pessoas gostam disso, né? Esses programas sensacionalistas que dizem, falam de programas de reportagem policial, né? É um verdadeiro grau de apelação e de violência. E as pessoas gostam de ver isso. Isso dá audiência. Então as pessoas não se interessam pela bondade, pela alguém que faz, que ajuda os outros. Não, as pessoas querem saber do que? Da violência, da margem de fofocas. Vivemos numa sociedade cada vez mais que dá exaltação a esse modelo. E aí nós tivemos o auge agora de que no meio desse tema ligado à novela Vale Tudo, né, tivemos um caso de um padre em Santa Catarina que começou a receber uma série de mensagens no seu WhatsApp, né, pedindo, né, eram fiéis, tá, pedindo para o padre fazer algumas orações. Veja o ponto, veja a situação. Pedir algumas para que o padre fizesse algumas orações para Odete Reutemann. Para quê? Para que ela pudesse se arrepender dos seus pecados, para que ela pudesse se conscientizar, sabe, ao chegar no outro plano. Só que tem um detalhe importante aí. A Odete Reutemann é uma personagem. Ela faz parte de uma história, de uma ficção. Ela não existe.
Mas as pessoas ficaram tão abaladas, ou então as pessoas estão tão alienadas ao modelo que vivem, que parece que elas não conseguem mais distinguir o certo do errado, a ficção da realidade. É bom lembrar uma coisa, quando se fala do conceito de alienação, a palavra, o termo alienação, alienar, vem de separar. É quando você está separado de alguma coisa. Basicamente, quando você está separado da realidade, seria mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, assim, se eu vivo no estado de alienação, eu estou separado da minha realidade. Tá? Trocando em miúdos, pega uma coisa bem simples e básica. Você está na tua casa, a casa está pegando fogo, você está no teu quarto, a casa está pegando fogo, tá? E você não percebe que a casa está pegando fogo. Isso é um estado de alienação. Tá? Quer dizer, você não está identificando o que está acontecendo na sua realidade. Você está separado daquela realidade. O Karl Marx, o filósofo alemão, quando ele falava da alienação, ele usava muito isso ligado à produção. A ideia da produção de determinados bens, de determinados produtos. Por exemplo, a ideia de que no passado, quando uma pessoa, quando, por exemplo, assim, um carpinteiro, ele fazia uma cadeira, ele fazia toda a cadeira, ele tinha o conhecimento total de toda a cadeira. Né? Então, a partir do momento que começou o trabalho da divisão das tarefas, a manufatura, em que os indivíduos, cada indivíduo vai fazer uma parte da cadeira, tá? O processo de alienação começa, se desenvolve, do tipo, pô, se eu fazia toda a cadeira, eu tinha todo o conhecimento, né, do tempo da produção da cadeira, porque só eu fazia a cadeira. A partir do momento que eu e mais 4 pessoas fazemos a cadeira, eu fico alienado em uma parte ou em partes da cadeira. Então, se eu faço o braço da cadeira, por exemplo, eu estou alienado no assento. Eu estou alienado nas pernas. Por quê? Porque outras pessoas vão fazer essas partes. Então, eu não vou poder chegar e dizer assim, olha, eu fiz essa cadeira. Não, eu fiz parte dela. Então, se eu fiz o braço da cadeira, eu estou alienado, ou seja, separado do restante da cadeira. Tá? Isso é um processo de alienação que o Marx explicou isso, digamos assim, lá no século XIX, para destacar a ideia, por exemplo, da alienação do trabalhador, a alienação daquele que produz algum bem material. Se tu analisar com calma, não é muito diferente do que tu está vivendo hoje, porque se tu verificar, por exemplo, na mídia, o caso, por exemplo, de alguém que manda uma mensagem para um padre, para um sacerdote, para dizer para o cara, para que ele precisa, na verdade, fazer uma oração para Odete Roitman, destacando que Odete Roitman é, na verdade, uma personagem, digamos assim, alguém que faz parte de um modelo de ficção, tá? E eu entendo, nesse sentido, que esse modelo de ficção é uma realidade, eu estou completamente no estado de alienação. Então, o processo de alienação, ela parte dessa situação, você não se situa na realidade. A ideia de que há uma divisão dos processos, quer dizer, você divide as coisas, você não consegue mais se situar na realidade daquela situação. Você está separado. Então aí nós temos um caso típico de uma pessoa alienada. Quer dizer, um indivíduo alienado que a pessoa acha, ela entende realmente que a Odete Roitman é uma pessoa, é alguém. Quando na verdade está falando aqui de uma personagem. Estão falando de uma história, de uma ficção, na verdade, que diga-se passagem, uma história muito ruim, né? Um remake muito ruim, porque na verdade, a história original era bem melhor, os atores eram bem melhores, havia uma história mais coerente, a história dessa Vale Tudo agora, esse remake, sinceramente, é muito triste, é muito fraco, né? E aí você tem a questão, por exemplo, do que as pessoas começam a acessar e entender, na verdade, que a realidade, a ficção é uma coisa só. Então nós estamos aí diante do modelo de alienação. Lembra um pouco também aquela ideia, por exemplo, do mito da caverna do Platão, quando ele diz, por exemplo, de que das pessoas que estão, por exemplo, numa caverna e que elas estão ali acorrentadas, presas, vendo uma realidade. Elas acreditam que a realidade, o mundo real é aquilo que está o quê? Naquela caverna, naquele local fechado, tá? E não percebe que existe um outro mundo, que é o lá fora, quer dizer, fora da caverna. Então, parece que nós estamos vivendo um momento mais ou menos nesse sentido, que essa tecnologia toda que nos abraça, essa tecnologia toda que está em volta da gente, poderia permitir que eu tivesse mais um grau de consciência, que eu pudesse ter uma noção da minha realidade. Mas o que está verificando é o contrário. As pessoas estão cada vez mais o que alienadas, desorientadas, porque hoje elas entendem que praticamente tudo pode ser uma realidade.
Então, por exemplo, as imagens de inteligência artificial, elas já são vistas, na verdade, por muitos como uma realidade plena e absoluta, quando na verdade não são. Então, a gente verifica que os processos de alienações, os modelos de alienações são cada vez mais presentes. E a morte da Odete Roitman, o interesse das pessoas pela violência, pela apelação, mostra a que nível o público hoje ele se depara, está. Quer dizer, que nível o público hoje ele se encontra, né? Num estado completo de alienação e num estado em que o que é interessante é o quê? É o bizarro, é a violência, né? É a apelação. Por isso que os programas que mais dão audiência, ou os fatos que mais dão audiência na TV aberta hoje, pode verificar, são coisas ligadas à violência, coisas ligadas a intrigas, fofoca, tá? E apelações. Nas redes sociais não é muito diferente. Então nós estamos vivendo hoje num mundo assim, tá? Então quando alguém falar assim, olha, é uma pessoa alienada, entenda que a alienação é quando a pessoa está separada de uma realidade, ela está separada de algo. E esse processo de alienação hoje, na atualidade, principalmente na ideia das pessoas pedirem para um padre fazer uma oração para Odete Roitman, é um exemplo perfeito de alienação pura no mundo que nós vivemos. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.